Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade que é promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. Para a nossa conversa de hoje, recebemos o professor voluntário Bernardo Norá, da sede Uberaba, Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, Bernardo. Olá, Danilo. Olá a todos. É um grande prazer estar novamente aqui no podcast da Nova Acrópole. Espero que possamos compartilhar algumas ideias aí da filosofia que possam auxiliar o pessoal aí na sua vida diária. Em nosso podcast de hoje, vamos falar sobre a reta atenção do budismo. Não vamos esgotar o tema, muito menos traremos aqui verdades absolutas, mas a gente vai fazer como sempre fazemos: conversar, refletir, extrair ideias que a gente consiga, como o Bernardo colocou, levar para a nossa vida diária, na nossa experiência do dia a dia. Para começar, Bernardo, eu gostaria que você falasse primeiramente dessa ideia do que nós podemos entender por atenção. Não é? A gente tem uma série de definições psicológicas, definições filosóficas também, e aquilo que a gente entende o que é atenção do nosso ponto de vista. Mas eu gostaria que você falasse, segundo o que a filosofia nos ensina, como essa ideia de atenção, para a gente começar a ter uma noção maior do que isso significa. Isso mesmo, Danilo. A gente encontra essa referência nos nossos estudos aí do nosso programa de filosofia, na filosofia budista, na filosofia lá do Tibete também, e também tem os conceitos da ciência, da psicologia, enfim. Então, realmente, existem várias formas de enxergar que se somam, claro, mas a ideia é a gente trazer alguns conceitos que sejam realmente mais úteis para nós no dia a dia e que realmente possa nos levar normalmente ao que a gente deseja, que é ter um melhor estado de atenção, né? Normalmente as pessoas se queixam sim nos queixamos, né, das distrações e as suas consequências. Então o tema nos chama atenção porque em geral queremos estar mais atento, ter melhores estados de atenção. A primeira ideia que a gente poderia trabalhar, já relacionando também com o campo da consciência, como se fosse o foco da consciência, o foco da nossa atividade consciente. Então, nossa consciência de vigília, a gente vai perceber, né, perceber as coisas que acontecem ao nosso redor, por exemplo. E dentro disso, a gente vai focar, podemos focar em algum ponto. E aí a atenção tem a ver com essa focalização. Por exemplo, se a gente está olhando uma paisagem e de repente a gente se foca numa cachoeira que tem nessa paisagem ou numa determinada árvore, né? Então, ou seja, a nossa consciência percebe vários elementos dessa paisagem, mas há um objeto que a gente concentra, focaliza a nossa consciência, e isso tem a ver com a atenção. Tá? Então, a gente pode focar a nossa atividade de consciência em objetos externos, em elementos externos, em situações externas, né, que estão ao nosso redor, ou também focar a nossa atenção em elementos internos, como estar atento aos pensamentos que a gente está tendo, estar atento aos nossos estados emocionais, se a gente está ansioso, se a gente está preocupado, se a gente está animado, se a gente está desanimado. Então, uma primeira ideia aí que a gente poderia conceituar é a atenção como esse foco da consciência, da atividade consciente, sobre um determinado conjunto de objetos externos ou internos. Outra forma de enxergarmos também tem a ver, já é um outro conceito, uma outra forma de enxergar, que tem a ver com selecionar o que a gente vai estar percebendo, selecionar as informações que nós vamos estar captando. Então, isso também é interessante, sobretudo num mundo onde a gente é bombardeado, né, por estímulos, por um excesso de informações, por um excesso de notificações. Então, a atenção também tem a ver com essa capacidade de a gente selecionar realmente aqueles estímulos que queremos, né, estar atento, que queremos realmente levar em consideração, que queremos realmente perceber.
E outra forma de conceituar tem a ver com a capacidade, tá? Com uma certa função de distribuição da atenção em várias tarefas, ou pelo menos em algumas tarefas. Tá? Uma capacidade de estar atento no sentido de você poder estar, vamos dizer assim, coordenando algumas tarefas simultaneamente. A atenção também tem a ver com essa capacidade de a gente conseguir estar atento em uma tarefa, por exemplo, e também em outros acontecimentos simultaneamente, sem perder um grau de qualidade básica. Tá? Claro que não em tudo ao mesmo tempo, porque não tem jeito, né? Mas, ou seja, pelo menos em algum conjunto de fatores que a gente considere importante ou necessário naquele momento, naquela situação. Dando sequência, Bernardo, tem um outro ponto que eu gostaria que você falasse, que é a ideia da atenção relacionada com outras faculdades psicológicas e mentais. Eu gostaria que você traçasse um paralelo dentro dessa concepção, não só do ponto de vista medicinal, como sendo médico profissional, mas também daquilo que você tem vivenciado através da sua experiência filosófica como professor voluntário em Nova Acrópole e as reflexões de vida também que você tem em função disso. Porque a gente pensa que uma coisa está dissociada da outra, não é? E há uma relação entre as nossas faculdades psicológicas e mentais e a atenção dentro desse processo. Eu gostaria que você falasse um pouco disso para que a gente ampliasse o nosso grau de reflexão sobre esse tema. Exatamente. A atenção, ela não pode ser compreendida, ou isolada, ou investigada isoladamente das nossas outras faculdades, porque ela vai estar intimamente relacionada. Então, nossos elementos psicológicos, nossas funções cognitivas, né, mentais, vão se interrelacionar. Por exemplo, a gente pode relacionar, como já falávamos, a atenção com a consciência. Não tem como entender a atenção sem entender o campo onde ela acontece, que é a consciência. Então, se você não está atento a algo, você não vê, você não percebe. Então, a ideia da percepção. Por exemplo, às vezes você olha um objeto, mas não vê. Uma coisa é olhar com os olhos, outra coisa é ver, que é estar atento, reconhecer e perceber. Tá? Então, sei lá, uma situação simples. Às vezes a pessoa está procurando um objeto simples, está procurando as chaves de casa, onde que está, e de repente está ali na frente da pessoa e a pessoa não enxerga. Né? Ou seja, ela olha, mas não vê. Poderíamos dizer algo assim. Você deve lembrar, Bernardo, eu pelo menos passei por isso na minha infância, eu ia procurar alguma coisa em algum lugar da casa e principalmente na geladeira, né? Falava, olha, eu não estou enxergando aqui, e aí minha mãe falava, olha, se eu achar, eu vou aí agora. E o fato é que quando a mãe chegava, ela olhava com uma atenção e tinha muita coisa na geladeira, e é interessante que é exatamente como você falou, a gente está olhando, mas não está vendo, e às vezes a coisa está na nossa frente, e é incrível como a gente não vê. Exatamente, né? E a mãe fala, olha, eu vou procurar, hein? Aí você já fala, ih, rapaz, já vi essa história antes. Exatamente. E isso também com os nossos outros sentidos, tá? Como a audição. Por exemplo, um músico, ao ouvir uma música, né, ele tem uma percepção muito diferente de uma pessoa leiga em relação não só às notas musicais, aos instrumentos, né? Mas também o leigo, se por um exercício de atenção, de treino, também ele pode alterar essa percepção. Mas às vezes a pessoa está ouvindo uma música e não percebe uma determinada melodia de um determinado instrumento ali, que não está tão claro, que ela teria que estar mais atento. Né? Então, às vezes a pessoa ouve, mas não escuta. Né? Ou você fala algo com uma pessoa, você falou algo querendo dizer uma determinada coisa e a pessoa ouviu a mesma palavra, mas entendeu outra coisa, né? Ou seja, porque às vezes na nossa comunicação também a gente trabalha muito com um significado às vezes amplo de palavras, com algumas ideias subliminares, enfim. Então a pessoa vai ter que estar atenta a todo esse contexto. Ou seja, se leva as palavras que ela está escutando a nível literal, muitas vezes ela não vai realmente receber a mensagem que o locutor transmitiu. Então, ou seja, a atenção ela vai ter um resultado muito prático aí em relação
a percepção do que a gente está ouvindo, o que a gente está enxergando. Tá? Também podemos relacionar a atenção com a memória, isso é muito comum. Por exemplo, estamos lendo um texto e, de repente, poxa, o que eu li mesmo? A gente também sempre fala da concentração, claro. Porém, sem atenção, não temos a memória, não temos como registrar. E é muito interessante que, com a atenção, a gente fortalece a nossa memória, fortalece a capacidade de armazenamento. Então, quando a gente está atento, a memória ela fica gravada mais forte. E a atenção fortalece também o resgate disso que a gente registrou. Tá? Que pode ser alguma coisa que a gente leu, ou às vezes uma experiência de vida. Né? Às vezes a gente acaba cometendo o mesmo erro 2 vezes. Né? Isso é bem comum em vários aspectos da vida. E isso também é uma falta de atenção e uma falta de memória. Porque uma coisa está conectada à outra. E também podemos relacionar a atenção com a inteligência, no sentido de aprendizagem, no sentido de integrar e assimilar ideias e relacionar as ideias entre si. Então, quando a gente estuda, por exemplo, um tema filosófico, algo que tem a ver com o nosso desenvolvimento interior, ou temas mais abstratos em relação à vida, né, e isso exige um grau de atenção mais profundo do que normalmente a gente costuma usar, porque isso vai necessitar de uma atenção que nos leve a uma reflexão para que a gente possa assimilar essas ideias. Senão, a gente não vai perceber ali o ensinamento, as ideias, e tampouco vai ter a aprendizagem aí. Então, a atenção, ela vai nos permitir a integração de ideias, a assimilação de ideias, de ensinamentos, e relacionar também. Tá? Ou seja, uma coisa que a gente estuda, por exemplo, lá no Platão, e depois a gente estuda aqui no budismo, e a gente vê uma relação e por aí vai. Então, a atenção também vai ter um papel aí fundamental nessa aprendizagem. Então, todas essas funções, né, elas não acontecem isoladamente. A gente acaba estudando assim, de uma forma muito separada, mas o nosso corpo, né, psicológico, mental, o nosso eu superior, tudo, né, integrado, né? Todas essas funções estão aí acontecendo simultaneamente. E o que a gente pode sim é potencializar, né? Entender aí o papel de cada um, estar realmente mais centrado e poder ter maior eficácia em relação ao uso dessas funções internas nossas, que caracteriza muito a nossa condição de ser humano. Agora eu gostaria que você falasse um pouco, Bernardo, sobre a ideia do ensinamento da reta atenção dentro da filosofia budista. Então, esse é um ensinamento muito, muito importante e que abre um leque de reflexões e vai além de uma visão assim, mais utilitarista, uma visão mais pragmática, que seria uma percepção nossa em relação a esse tema no primeiro momento. Então, a gente tem na filosofia budista as chamadas nobres verdades. E aí temos, são 4, chamada 4 grandes nobres verdades. E a 4ª nobre verdade é chamada nobre óctuplo caminho. Tá? Nobre óctuplo caminho. Quem já estudou um pouco da filosofia budista certamente já ouviu falar nisso, mas quem não, rapidinho familiariza com esse termo que não é muito complicado. Nobre, por quê? Porque é um ensinamento que vai exigir um desenvolvimento ético, moral, que vai querer levar a gente em relação a uma ideia de retidão, de correção, de sentido de justiça. Por isso que chama nobre. Tá? No sentido de uma nobreza interna, de valor interno, de qualidades internas que a gente vai ter que desenvolver. Óctuplo, porque aí vão ter 8 facetas desse ensinamento, 8 elementos, que são chamados, por exemplo, reta palavra, reta conduta, retas intenções, retos esforços, etc, etc. E aí entra também a reta atenção, que é o nosso tema de hoje. Então, a reta atenção é uma das facetas, um dos elementos do nobre óctuplo caminho. E o caminho, por quê? Porque é a proposta de um caminho de aprendizado,
de desenvolvimento, ou seja, que a gente possa ir refletindo, praticando esses ensinamentos e aí sim ir se aperfeiçoando. Então a reta atenção aparece aí. E dentre as reflexões que a gente pode fazer aí, podemos começar a relacionar com a ideia da disciplina mental, que é uma tônica muito forte na filosofia budista. Então, às vezes a gente pensa assim que o Ocidente, a cultura ocidental, a filosofia ocidental valoriza a razão, a mente, e o Oriente é só misticismo, é só mística, enfim. Então, não é bem assim, e mesmo porque o que queremos dizer, né, com Oriente, Ocidente, né? Então, são termos muito genéricos que às vezes realmente qualifica muito pouco, né, o que a gente está aí estudando. Mas sim, aqui fala muito dessa ideia do domínio da nossa mente, do domínio das nossas emoções, e aí a atenção entra aí como um fator de disciplina. Né? Por quê? Porque a nossa atenção cai na chamada desatenção ou nas distrações. É muito comum, na nossa época, as distrações, e é muito fácil a gente ter uma atenção muito de pular de galho em galho, né? Uma atenção que não se sustenta por muito tempo e muitas distrações face, né, a esse bombardeio de estímulos que a tecnologia proporciona para a gente, né? E a vida nas grandes cidades também. E aí vem essa ideia da disciplina mental. Por quê? Ou seja, a gente pode se distrair por elementos negativos, por exemplo, ou por elementos mais ou menos positivos. Então, eu posso me distrair em função de uma preocupação, de algo que me deixa mais ansioso, de um estresse, em função de uma má noite de sono, tá? Ou um excesso de estímulos. Também eu posso me distrair se eu estou no estado de euforia. Né? Também há a distração quando a gente fica alegre, por exemplo, e não está atento. Né? Quando você também está no estado de euforia, também você pode se distrair, no sentido de achar que está tudo bem, e aí a guarda abaixa, e aí a distração entra. Então aí vem essa ideia da disciplina mental como um exercício de manter um estado de atenção mais profundo, mais contínuo, né, mais duradouro e mais estável. Claro, e aí vem isso com vários outros elementos que aparecem aí, como a concentração, tá? O discernimento, etc. Também podemos refletir como uma espécie de proteção, uma espécie de armadura. Então, também acho que é uma reflexão muito útil em função dos vários estímulos que somos bombardeados. Muitos estímulos que não escolhemos e que não gostaríamos que chegasse até nós, e até mesmo que não são úteis, que realmente são coisas que não nos interessam, e muitas coisas que não têm a ver com o nosso propósito de desenvolvimento. Tá? Então, no célebre livro da filosofia budista Dhammapada, fala uma analogia: assim como a casa mal coberta é invadida pela chuva, a mente desatenta é invadida pelas paixões. Então, aí tem uma analogia da mente com atenção, do indivíduo atento, vigilante, com a casa bem protegida. Então, temos que nos proteger contra uma série de estímulos ao redor que tem a ver com os interesses de outras pessoas, desinformações, manipulações, e nada a ver com o nosso interesse interno, e também com outros impulsos nossos, desejos egoístas, cobiças, raivas, invejas, ódios, revoltas, que são emoções, estados psicológicos que acabam surgindo no dia a dia, e que aí temos que estar atento para não nos apegarmos a esses elementos. Tá? Então, ou seja, a reta atenção para a gente não se apegar aos instintos do corpo, aos impulsos do corpo, a reta atenção para a gente não se deixar levar pelo sofrimento, pela dor que a gente possa passar. Então, às vezes, a gente
vai escolher o caminho mais fácil porque não quer escolher aquilo que exige mais esforço, mas é o correto. Tá? Então tem que desapegar desse sofrimento, desse sentido de esforço que o nosso corpo às vezes tem que fazer. E também das dores que vêm com as doenças, com os acontecimentos do mundo. Não se deixar levar, né? Não se deixar abater, tem a ver com a atenção também. A reta atenção tem a ver também de não se deixar levar pela impermanência das coisas, né? As mudanças da vida, as mudanças da natureza, e também estar atento às flutuações dos nossos pensamentos. Se a gente está querendo se concentrar numa determinada aula, numa determinada leitura, num determinado estudo, temos que ser atentos. Se o pensamento flutuar, a gente não pode se deixar levar. Ou em relação a um plano, a um projeto que você está imaginando, às vezes o pensamento vai flutuar, vai mais longe do que deve, enfim. Então também é um outro exercício interessante de estar atento às flutuações do pensamento, porque às vezes a gente se determina, né, numa direção de pensamento, num foco de atenção, e de repente o pensamento já foi para outro lugar, sem que nós gostaríamos que ele fosse. E aí isso também tem a ver com a reta atenção. Bom, nós poderíamos falar por muito mais tempo, mas vamos encerrando o nosso podcast. E antes de encerrá-lo, Bernardo, eu gostaria também de trazer aqui uma reflexão muito importante do Dhammapada, e gostaria que você, além das suas considerações, aliás, além daquilo que você já disse no nosso podcast, falasse um pouco também sobre isso, porque esse pensamento que está contido no Dhammapada, ele reflete muito o que a gente precisa ter em mente e nas nossas ações, para que a gente tenha um domínio da mente e um domínio também das nossas ações. Vai se dizer o seguinte, abre aspas aqui para o Siddhartha Gautama, o Buda. Aquele que é enérgico, atento, puro na sua conduta, que age de uma maneira refletida, que é vigilante, cuja confiança se reafirma no autocontrole, vivendo uma vida de perfeição, este homem alcançará a glória. Entendendo aqui o homem como ser humano, a filosofia sempre trata do ser humano como o homem. Enfim, uma frase profunda, simples e curta, que traz uma ideia para a gente dessa atenção constante, dessa conduta pura, que tem muito a ver com tudo que você falou ao longo do nosso podcast. Então gostaria que você trouxesse os comentários finais em cima também dessa reflexão que o Buda nos ensina, para que a gente, ao ouvir o nosso podcast, nós também refletíssemos mais sobre a importância de termos uma atenção humana, uma atenção mais consciente daquilo que a gente está fazendo para a nossa própria vida. Essa frase ela é fantástica, né, Danilo? Ela resume tudo aqui que a gente falou, né, e de vários outros elementos que a gente poderia ainda trazer. E realmente a filosofia budista traz essa ideia de retidão. Essa reta atenção, ela é uma proposta de retidão, onde se passa aí por um aperfeiçoamento dos nossos pensamentos, das nossas emoções e da nossa conduta. Então, o nobre e óctuplo caminho, ele trabalha os 3 aspectos do ser humano. O aspecto corporal, o aspecto emocional, o aspecto mental, onde ele possa ser guiado pelo seu espírito, ou pelo seu eu superior, pela sua consciência superior, né? E, realmente, esse é o estado de sabedoria. E aí que aparece no texto como glória, e de um estado de sabedoria interior e de felicidade interior. E uma das grandes ferramentas que cita aí é a vigilância, é a reta atenção. E essa reta atenção, ela não é só uma proposta egoísta de benefício próprio, porque também ela é uma reta atenção em relação às pessoas que estão ao nosso redor, no sentido de proporcionar algo de melhor, algo do melhor, né, para nós mesmos e em relação aos demais. Então, para a gente viver essa reta atenção, a gente necessita despertar a nossa melhor parte. E isso serve um exemplo para os demais, e quando a gente se relaciona assim com os demais também, as outras pessoas também acabam tendo que se melhorar um pouco, né, para poder entrar em relação com essa retidão. Então é muito interessante porque a gente tem no nosso mundo, é muito predominante um foco da atenção
apenas assim um sucesso profissional, apenas um sucesso materialista. É muito comum isso. O foco das pessoas estarem apenas no sucesso material. Na filosofia, e sobretudo aqui no budismo, a gente vai entender que a atenção ela não é só estar focada em uma coisa. A gente viu que ela tem uma função distributiva. Então, a gente vai ter que estar também focado nas nossas virtudes, no nosso desenvolvimento interior, numa relação de melhor qualidade e convivência com as pessoas que estão ao nosso redor, porque a gente não vai poder ignorar ninguém e também estar atento às pessoas ao nosso redor. Tá? Então, vamos ter que trabalhar com vários focos de atenção e estar atento para não ficar bitolado, alienado apenas num foco de atenção de um sucesso material. E também a gente vê, na nossa época, vários outros problemas, já desde as crianças, né? Nas escolas, cada vez mais problemas de hiperatividade, problemas de atenção, problemas de desatenção e muita dispersão, as crianças, os adolescentes usando os aparelhos celulares e enfim, é um problema não só lá da época do Buda, mas também é um problema tem muito a ver com o nosso momento histórico também, com outros elementos aí de distração, e que realmente a mensagem que a gente quer trazer é da importância de a gente trabalhar sobre esse tema, tá? E temos que trabalhar desde a infância. Talvez antes esse é um problema assim, que preocupava as pessoas quando ficassem mais velhas, né? Começa a ficar senil, começa a esquecer, começa a ter distração, porém agora é um problema que a gente vê aí desde da criança, do adolescente e passando por todas as faixas etárias. E realmente é um tema que bem desenvolvido nos permite aproveitar muito melhor o nosso momento presente, a nossa vida, tá? Porque a atenção é isso, estar presente no que estamos fazendo, levando em consideração o nosso passado, a experiência acumulada, e tendo em vista por um rumo correto a ser alcançado. Acho que, em linhas gerais, essa mensagem que queria deixar aí para todos. Bom, dessa maneira encerramos então a nossa conversa desse podcast de hoje. Agradeço novamente a presença do professor voluntário Bernardo Norá e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, Danilo, e até a próxima. Até a próxima, Bernardo. Para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acropole.org.br. E para quem quiser saber mais também sobre o nosso curso de Filosofia para Viver, basta acessar o nosso site nova-acropole.org.br. Até a próxima! A trilha sonora desse podcast é de autoria de Niccolo Paganini e chama-se Cantabile.